Rodrigo, eu quero iniciar apontando, né, que o Passagem Secreta é um filme cujo roteiro foi desenvolvido pela Roberta Takamatsu, que ela também atuou, né, como a sua primeira diretora assistente. Como foi que estabeleceu essa parceria entre vocês dois e que pontos vocês iniciaram de discussão em relação à criação da história de Passagem Secreta? Porque é um filme que faz o resgate de uma ambientação muito particular, mas que também tem ali duas linhas narrativas que levam um tempo, né, para se encontrarem. Então, se puder me contar sobre esse processo que você teve com ela. Sim. Bom, Lex, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Dar um oi para os espectadores e também falar que é muito legal o seu fundo aí, o ambiente aí dos livros, CDs e brinquedos. Gostei muito da ambientação. A Roberta, eu a conheço desde 2007. O primeiro set que ela participou nosso, se não me engano, foi em 2009, um curta-metragem chamado Haru Ohara, do qual eu era diretor. Ela era estagiária de direção. E também, daí, particularmente, ela é minha esposa, desde 2008. Né? Ela é formada em jornalismo na USP, fez um mestrado em literatura, mas ela começou a escrever roteiros em 2015. Né? E então, desde 2015, ela começou a desenvolver uma série de projetos voltados ao público infantil. Primeiro foi uma série para a TV Cultura chamada Brincando com a Ciência, que ela dirigiu. A segunda foi uma série também infantil chamada Super Família. Daí ela foi roteirista e eu fui diretor. Foi a nossa primeira parceria nesse sentido. E o terceiro projeto que ela desenvolveu foi em 2016, justamente Passagem Secreta, que era um edital do Mink BO. Acho que foi a última vez que o Mink lançou um edital de baixo orçamento infantil. Né? Ela escreveu a sua primeira versão em 2016, no comecinho do ano, e daí surgiu Stranger Things, com coisas que estavam parecidas com o roteiro que ela tinha escrito antes. A gente, nossa, vai parecer que a gente fez uma coisa, né, parecida com Stranger, porque foi aprovado, mas ia demorar para ser produzido. Daí ela mudou bastante a história e tal, incluiu muito essa questão do personagem do Arrigo, que acho que veio da segunda versão, de uma espécie de vilão, mas não um vilão no sentido clássico também, de querer causar medo nas crianças, se bem que algumas crianças nos relataram ter bastante medo do personagem do Arrigo e tal. Mas ela foi se aproximando dessa narrativa que é um pouco híbrida, assim, tem um registro mais cômico, acho que conforme você falou, dessas duas histórias, né? Um registro mais cômico, que é o trio ali de crianças do colégio, e daí tem a história que é um pouco mais densa, da Alice, que está em busca um pouco das suas origens, da sua identidade. Ela tem que sair de casa por uma questão ali de violência familiar, né, do padrasto com a mãe, e daí ela é enviada para essa nova cidade com um tio, com o personagem feito pelo Fernando Alves Pinto. Ela não sabe exatamente o que ela vai encontrar lá, né? E na verdade o Heitor também é um personagem meio dúbio, né? Ele acaba se revelando mais uma espécie também de vilão. O que eu acho que a Roberta pretendia com o roteiro, e daí a gente tentou responder esteticamente, né, na concepção da direção, era uma narrativa que fosse mais lúdica, muito próxima de uma lógica de história em quadrinhos, assim, e tentando resgatar um clima de narrativa muito próximo com aquelas narrativas que a gente recebia dos anos 80 e 90, né? Tanto pela TV aberta, programas da TV Cultura, que eram voltados ao público infantil, ou também narrativas que chegavam para a gente, tanto do cinema brasileiro quanto do cinema estrangeiro. Daí não dá para negar o cinema americano, né? Que é o cinema que mais chegava aqui, e ainda chega. E dessa forma, então, acho que a proposta como um todo, ela mescla tanto esses elementos de uma cultura que seria um pouco mais pop, com também alguns elementos de linguagem que poderiam ser um pouco mais ligados a uma outra cultura cinematográfica, né? Por exemplo, a gente batizou o parque de diversões de Caligari Park, em homenagem ao Caligari, né? Eu achava que o Arrigo era muito expressionista, a figura dele, né? O Arrigo aqui de Londrina também, londrinense. E daí uma forma de enquadrar, por exemplo, algumas cenas ali na última parte do filme, justamente quando eles vão para baixo do parque e tal, a gente meio que adotou uma estética que seria mais expressionista, só que com cores, e também pensando para o público infantil, né? Pensando muito numa coisa que o Bresson falava, Robert Bresson, que só as formas educam. Mais do que o conteúdo, talvez, da história, as formas, né, da linguagem. E eu fiquei pensando muito assim, imagina a gente, né, criança, com 9, 10 anos, vendo os filmes com enquadramentos mais tortuosos, né, com sons não diegéticos, e com tramas também que não são seguir uma lógica só de causa e consequência, naturalista, com tudo muito amarradinho, tivesse uma liberdade um pouco mais próxima da dos quadrinhos.
Então, acho que a proposta estética foi caminhando nesse sentido. Uhum. Eu tenho muito interesse em saber, Rodrigo, como você trabalha justamente com as crianças. Como você apontou, né, você teve experiências prévias, mas como é o processo de... Foi o processo de escalação, porque eu percebo que você tem uma certa preocupação em formar um grupo protagonista de certa maneira diverso, né? Nós temos uma menina à frente, mas também existe um personagem com origens orientais, assim também como um personagem negro. Mas além, né, dessa preocupação com diversidade, como enfim, né, estabelecendo uma dinâmica, até porque as crianças elas possuem um jeito de falar diferente, né, do que é da escrita de um adulto, né, na produção de um roteiro. Então, como foi isso com eles? Bom, minha primeira experiência com direção de crianças tinha sido numa série chamada Superfamília, né, que foi feita em 2017, e daí eu conheci dois atores que justamente também estão no Passagem Secreta. A Luísa Quinteiro, que faz a Alice, né, protagonista, e o João Guilherme Otta, que faz o personagem do Vico, no Passagem Secreta. E eu gostei muito dessa dinâmica de trabalhar com as crianças, porque quando elas estão nessa fase, entre 10 e 11 anos, você ainda observa um pouco de inocência, da fantasia, na forma como elas olham o mundo, né? Então, existe, lógico, uma maturidade, uma compreensão racional das coisas, mas quando você faz ali a encenação, o jogo da cena, vem algo muito mágico, né? Em alguns momentos que você, conseguindo aplicar e pôr isso no filme, tem um trunfo muito legal. Lógico que também tem o lado complexo na direção de crianças, que você não está trabalhando com profissionais, né, com mais de 18 anos, e a relação também do horário, o tempo do set é mais reduzido, tem que ter uma proximidade também com as famílias, né, os pais e as mães, que vão entender as necessidades do set e tal. Também tem esse lado que é mais complexo. Os outros atores do Passagem Secreta, a gente conheceu também por meio de seleção de elenco. A Sofia Cornwell, que faz a Sofis, a gente conheceu em 2018, numa escola de teatro aqui local, e ela tinha feito um curta com a gente, chamado Pequenos Delitos. E o Thiago Daniel era um ator de uma escola de teatro também local, e que era tipo, uma grande atração da escola de teatro. Então fazia um tempo que a gente queria fazer um filme com ele, e daí no Passagem Secreto deu certo. E daí, assim, a nossa preparação de elenco para o filme começou mais ou menos em setembro, outubro de 2018. A gente teve 2 meses de ensaios, a gente ensaiou todas as cenas, né? Lógico, a gente sabe que também, às vezes você tem muito tempo de ensaio, mas aí, nossa, quando vai rodar 2 meses depois, é preciso também relembrar, reencontrar a cena, o timing, a emoção e tal. Mas pelo menos eles já tinham compreendido mais ou menos toda a extensão do roteiro, já que ia ser filmado fora de ordem e tal, o percurso das personagens. E eu acho que sim, foi muito legal essa troca desses atores crianças também com o Fernando Alves Pinto, que veio de São Paulo, faz o tio da Alice, e com a Rigo, porque esses atores que fizeram essa parte do núcleo adulto, né, dá pra gente chamar assim, também entraram nessa pira, né, nessa imaginação deles, tal. E tem uma parte do filme, Alex, que é essa parte final, que se passa embaixo do parque, né, que ela é meio que um mundo que não existe, né, que a gente teve que criar, assim, como se fosse uma espécie de subsolo, né, do parque e tal. Então a gente alugou um barracão por 3 meses para construir esses cenários, né. Daí teve talvez a parte mais complexa da logística do filme, e a gente levava as crianças para lá para eles também poderem ir se inteirando, mais ou menos daquele contexto narrativo e tal. Mas eu acho que talvez o mais complexo dessa relação com os atores mirins foi quando a gente fez as cenas do parque de diversões. Esses parques de diversões meio que quase não existem mais no Brasil, né? É muito raro, assim, né? Em algumas cidades do interior, talvez. Hoje os parques são mais modernos, tem shopping center, ou são grandes parques, né? E a nossa trama se passa no final dos anos 90. Eu queria tentar recriar aqueles parques que eu fui na minha infância, assim, nos anos 80, 90. E daí a gente encontrou um cara aqui perto de Londrina que tinha ainda essas máquinas e topou remontar o parque pra gente. Pra gente também ter uma figuração real também, né, tipo, das pessoas que iriam nesse parque, a gente escolheu um bairro aqui periférico de Londrina, e daí abriu o parque para a galera do bairro. Então, assim, a partir das 6 da tarde, 7 da noite, estava liberado para a galera. A gente só falava assim, olha, não tenta usar uma camisa que seja de alguma coisa muito contemporânea, né, sei lá, ou também bebida alcoólica, porque é um filme para criança e tal. Mas o resto estava liberado, né? E quase toda noite a gente tinha uns 200 figurantes,
e daí tentava meio que fazer as cenas em meio à galera ali. Então, além da dificuldade de dirigir crianças, né, que estavam muito animadas por estarem no parque de diversões, né, também tinha esse lance de ter os figurantes reais e as crianças do mundo real também, que entravam na cena, queriam participar e tal. Igual aquela cena da Fog e a Foca que a gente faz com a Sofia, a gente criou aquele brinquedinho lá para a Sofia, e daí todas as crianças queriam também entrar, participar, não entendiam que era do filme, achavam que era o parque real mesmo, né? Então, assim, a gente tentou também contaminar o filme um pouco dessa energia, até dessas questões que às vezes filmar em locação real traz, né? E também dessa coisa que as crianças têm também, de ter uma energia de responder muito rápido, né? No que uma cena pede. Rodrigo, você já falou bastante coisa sobre a próxima questão que eu quero fazer, mas se puder entrar em detalhes em alguns aspectos. Eu perguntei em relação à dificuldade que é fazer um filme que é ambientado ali no período dos anos 90, que a gente já está falando de o quê? 20 anos já se passaram, né, desde esse período no mínimo, né? E assim, não parece ser muito, mas imagino o desafio que é você resgatar ali objetos que vão fazer parte dessa cenografia, né, assim como os cenários. Então me conte como foi a sua preparação para esses aspectos de ambientação e até mesmo as discussões que você teve também para encontrar, inclusive, uma estética junto com o diretor de fotografia, o Carlos Ebert. Sim, legal você tocar nessa questão da recriação de um visual dos anos 90. Primeiro que eu sou particularmente apaixonado por essa década, né? Eu acho que é uma década ainda que vai ser mais valorizada pelo cinema brasileiro e também acho que o cinema contemporâneo até está rolando já isso, né? Saiu recentemente um filme americano, né? Anos 90, não foi? Né? E ela ficou meio largada porque como os anos 80 ficou muito forte no nosso imaginário, né? Um certo simbolismo, os anos 90 ficou meio como uma década perdida, sei lá, uma coisa assim. Mas eu discordo, assim, acho que tem coisas muito legais. Eu nasci em 79, né? E eu mudei para cá, entrei na faculdade em 97. E para mim, esse ano foi muito decisivo, assim, Alex, de transições, porque eu lembro que foi a primeira vez que eu vi alguém usar a internet na faculdade, tá, quando eu entrei, mas assim, tinha muita gente ainda que usava só máquina de escrever, né? Eu, quando mudei para cá, eu trouxe um videocassete, a máquina de escrever portátil e um Walkmanzinho de fita cassete, assim, né? Quando eu fiz jornalismo, né? Quando eu ia fazer entrevista na faculdade também, nesses primeiros anos, era com uma fitinha cassete e tal, para chegar no jornalista grandona, assim, tal. Então, eu peguei bem essa transição, assim, só em 98, que a faculdade foi de computador e tal. Então, eu queria tentar pegar esse último momento dos anos 90, antes da internet contaminar tudo, né? E depois do celular também. Então, a gente meio que tentou inserir como se fosse 97, o ano ficcional, e a partir daí criar todo o visual do filme. Lógico que, assim, eu lembro que em 97 a gente só não tinha coisa que era recente, nova, né? Você também tem coisas que são resquícios, dos anos 80. Então, isso também acaba contaminando o visual do filme. Então, assim, a orientação que eu dei, tanto para a direção de arte, o diretor de arte Júlio Vida, para a figurinista Thaís Blanco, foi, bom, vamos tentar encontrar alguma coisa que não seja só também aquele estereótipo que se tem do final dos anos 90, quando se faz pesquisa sobre moda da época, ou sobre publicidade da época, mas sim tentar acessar colegas nossos que viveram naquela época e tentar entender que objetos que eles tinham, sabe, no seu quarto, na sua casa, que eles usavam no dia a dia, que tinha uma relação afetiva. E a partir daí a gente tentar construir esse visual. Além disso, eu também pedi para a gente dar uma vida também mais sólida para as personagens, ter essa pesquisa junto às crianças também, como é que era o quarto delas, nesse mundo contemporâneo de 2018, 2019, e daí encontrar o meio termo, sabe, tentar inserir uma coisa lúdica, infantil, mas se revestindo daquele final dos anos 90. Então, mais ou menos, a questão dos objetos de cena, os cartazes na parede, a pintura, tudo aquilo mais ou menos foi a partir daí. E a ideia era fazer um tom assim, até mais explícito, exagerado, até porque assim, eu tinha feito filmes que não eram voltados ao público infantil, lógico, mas assim, eram filmes mais sóbrios, né, pensando na questão do espaço a ser criado da direção de arte ou do visual. E nesse filme eu pensei assim, não, vamos fazer com cores quentes e botar muita informação. Nunca tinha feito isso, tanta informação assim. E fazer homenagens a pessoas que a gente gosta. Então, assim, tem uma hora que o Vico usa uma camisa do Bang Bang do Tonati, né? Eu fiz um documentário sobre o Tonati, fui amigo dele. Lógico que, assim, talvez seja inverossímil uma criança de 10, 11 anos usar uma camisa do Bang Bang, só se o pai dele fosse cinéfilo e tal.
mas ao mesmo tempo eu também queria botar essa homenagem tal, ao Tonati, né? E também, às vezes, uma criança de 10, 11 pode ver e falar, o que é isso aí, né? Bang Bang, e ir atrás, né? E talvez ver o filme no YouTube. Então eu pensei nisso. Daí, nessa mesma lógica, teve a questão de, por exemplo, tem uma hora que o personagem usa uma camisa do Clara Crocodilo, que é uma homenagem ao Arrigo, outros o Vico também usa uma do Zé do Caixão, né? Que são signos que às vezes podem despertar na criança uma curiosidade dela ir atrás de quem foram esses caras, né? Do Buster Keaton e tal. E então foi essa linha que não precisava ser exatamente muito verossímil, porque eu não sei se você sente isso também. Eu acho que assim a gente está vivendo uma época em que parece que existe uma ditadura da narrativa realista. E daí até filmes de fantasia têm que seguir uma certa lógica de verossimilhança às vezes. Não estou dizendo sempre, nem que todo crítico pede isso, mas ou que todo público também. Mas eu sinto, às vezes, quando eu vejo uma conversa sobre algum filme, dizendo, querendo, assim, às vezes há um julgamento a partir de uma lógica de verossimilhança ou de drama realista, a partir de filmes que são de pura fantasia, que não precisavam seguir essa lógica realista. Talvez, assim, seja até algo inconsciente pra gente, né? Ou que seja uma coisa também do espírito da época também, sabe? Sei lá, né? Então, assim, eu pensei assim, não, esse filme a gente vai ter a liberdade de ter também uma narrativa mais solta, que nem tudo precisa ter uma lógica de causa e consequência, de explicação racional, até para tentar chegar no público infantil de uma outra maneira. E daí, a partir dessa orientação, agora falando da relação com o Carlos Deber, né, a gente foi lembrando também, eu perguntava para o Deber assim, por exemplo, coisas que ele gostava da infância dele, e também pedi para ele tentar aplicar truques que era da época do cinema óptico, né, do cinema em película e tal. Então, por exemplo, aquela cena que a Sofia se transforma numa foca meio sombria, estranha, a gente fez a partir de um truque da época do cinema mudo. Fez o efeito Schuften, em que você bota um vidro na frente da lente e filma ao mesmo tempo o outro boneco e tal, que é uma coisa que foi feita no Metrópolis, que o Wim Wenders fez no Atos do Desejo e tal. E eu achava muito legal também ter esses truques que se faziam ainda no cinema de ação, de aventura, infantil dos anos 80, né? Em filmes como Goonies, Enigma da Pirâmide e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu também queria, pelo menos assim, uma cena igual a cena que o Vico cai lá num labirinto sem fim e tal, testar também um truque digital para mesclar um pouco desses gêneros, né? E daí aquela cena tem essa liberdade. Mas era isso, o filme quase todo ele é feito com efeitos que são realizados no set de filmagem, né? Eu falei para o Eber para a gente tentar reforçar também esse aspecto vivo da imagem, assim, de ter realmente alto contraste, de poder ter enquadramentos também que seriam um pouco talvez mais estranhos para uma criança e tal, geralmente na parte final do filme, né, que você fica tudo mais tortuoso e tal. E o cenário também ser toda uma pira, né? Aquele cenário final das cápsulas lá tal. Que seria, o personagem do Arrigo seria um cientista meio sem grana, então ele foi fazendo as coisas meio de uma maneira meio bambembe e tal, com materiais que não eram caros, né? Então seria nessa linha. E quando você era uma criança, pré-adolescente, você era... Eu sou de 90, eu admito que a minha formação como cinéfilo foi o cinema de terror. Com 6 anos, eu tinha irmãs que alugavam ali o VHS de O Rei Leão e eu queria o do Brinquedo Assassino. E acho legal que você constrói esse universo, né, juvenil, com todas essas referências de cinema de terror e também de ficção científica, não somente pelas estampas ali presentes nos figurinos, como também no quarto, até mesmo como algumas coisas na sua história evoluem, o clímax mesmo, eu admito que me lembra, não somente o clímax, mas a resolução do filme me lembra muito Twin Peaks, por exemplo. Nossa, legal você falar isso. Primeiro, porque eu tava sob o impacto da terceira temporada, confesso. Que é muito louca, né? A terceira temporada. Então, talvez é melhor. Lembrei muito de Twin Peaks com a cena final ali do filme. E aí eu quero saber se as suas referências estavam mais nesse universo mesmo de terror e ficção científica, ou se você também conseguiu trazer algo que era mais voltado especificamente, né, para essa faixa de idade, porque eu vejo que crianças hoje em dia não são tão muito afeitas, né, a esse cinema mais adulto, digamos assim, né? Então, eu acho também que é um mistério essa relação do audiovisual com as crianças, né? Quando a gente fez a série Super Família, às vezes eu via eles vendo curtas, assim, no celular, curta, sei lá, japonês, de animação de 5, 6 minutos, bem psicodélica, assim.
E as crianças ali com 10, 11 anos. Eu falava, nossa, que doideira. Quando a gente até estava fazendo Super Família, eu lembro que em 2017 estava tendo Twin Peaks sendo exibido, né, cada semana. Então toda segunda-feira a gente comentava no set, pô, você assistiu e tal. E daí tinha cenas que eu pensava assim, cara, a criança, ela ainda não tem, talvez, a formatação tão fechada para não aceitar essa fantasia que o Lynch propõe. Eu lembro que muita gente criticava, mas é muita pira do Lynch, esse Twin Peaks eu não entendo, não me relaciono. Então eu fiquei pensando assim, nossa, o público infantil ainda é um que você pode tentar dialogar com ele de uma maneira mais lúdica, né? De uma maneira mais especulativa, ou talvez tentar falar com o inconsciente dele, que ele vai estar mais aberto. E daí, nesse sentido, o que eu tentava me guiar, Alex, era em filmes que eu lembro que eu vi quando tinha essa faixa etária, que é o público do Passagem, se era 10, 11 anos, e que não eram filmes assim que necessariamente eu tinha compreendido tudo, ou que eu tinha ficado ultra fã, mas que tinham despertado alguma coisa em mim, né? E às vezes alguns desses filmes tinham, lógico, conteúdos adultos também. Então eu acho assim, a gente não pode talvez subestimar a inteligência ou sensibilidade da criança, de às vezes tentar pensar, só vamos produzir coisas que nós adultos achamos que são para crianças. Uhum. Acho que é muito legal ter um diálogo com elas, entender o que elas gostam, observar como elas se relacionam com esse universo audiovisual, mas também tentar propor também algum tipo de conteúdo que às vezes ela não vai compreender totalmente agora. Mas aí aciona alguma coisa nela que talvez daqui uns 5 anos vai fazer ela estudar uma outra coisa ou ter uma profissão X tal, porque ela foi talvez estimulada, né, alimentada ali. É mais ou menos como se você, alguns teóricos falam isso, se você bota música clássica para o bebê, 2, 3 anos tal, vai ter alguma consequência na formação neurológica dele tal. Então, assim, pensando em termos audiovisuais, será que se a gente passar Twin Peaks terceira temporada para as crianças de 5, 6 anos, quando elas tiverem 15, elas vão ter uma mente mais aberta, talvez? Também confesso que não sei exatamente a resposta. Mas eu acho que talvez seja papel nosso também tentar estimular isso, né? Propor também que elas tenham contato com uma outra forma de ver o mundo, outras texturas visuais, outras formas dramáticas, né? Então foi um pouco nessa linha. Eu lembro quando eu tinha 10, 11 anos, eu era parecido com o seu gosto quando você falou que tinha 6, 7 anos, né? Eu adorava ver uns filmes de terror com os amigos, e porque pra gente era um ato de subversão e a gente morria de medo, mas era prazeroso esse medo, né? Ou seja, o caminho para o desconhecido. Então, eu fiquei tentando. O roteiro da Roberta propunha uma parte que era comédia, que era a parte mais do começo, mas eu propunha também algo de nostalgia, né? Talvez do parque de diversões e tal, e daí depois propunha uma coisa mais terror no final, né? E ligado com alguma coisa bem sutil de sci-fi. E foi a nossa primeira vez que a gente fez filmes que mesclassem esses gêneros. Então, assim, ainda estou aprendendo e foi um aprendizado muito grande fazer o filme. E muito legal o Heber ter participado, que, por exemplo, aquelas cenas de fuga, né, daquele espaço debaixo do parque e tal, se não fosse o conhecimento do Heber de como filmar isso, sabe, com poucos recursos tal, de uma equipe também jovem, era o primeiro longa de muitas pessoas da equipe, né? A gente está numa cidade que não tem nem faculdade de cinema, então as pessoas aprendem a fazer cinema na prática tal. Então eu fico feliz assim com o resultado, porque foi um filme que deu pra gente se divertir muito fazendo, foi muito prazeroso, e também as crianças se divertiram muito, e no feedback que a gente está tendo agora com a exibição em Tiradentes, é muito curioso ver, principalmente as crianças de 9 e 10 anos, que eles ficam pensando assim, puxa, sobre o final do filme, né? Mas então a Alice que saiu debaixo do parque não é a Alice de verdade, talvez seja o vô dela, na mente dela, mas onde está a Alice e tal? Só dessa pergunta de onde está a Alice, eles ficarem se questionando, né? Uhum. Eu já achei muito legal já, porque isso amplia um pouco, acho que a relação deles com o mundo, né? Uhum. E, Rodrigo, para finalizar, por exemplo, na Mostra de Tiradentes, você percebe que o Passagem Secreta é o único longa ali presente na mostrinha, né? Que são para voltar. Sessão família. Exatamente. E isso me parece, por exemplo, um reflexo do que acontece no estado atual do audiovisual. A gente tem pouca oferta de cinema de ficção voltado, né, para esse público. Puxando de cabeça agora, eu só consigo lembrar de Os Detetives do Prédio Azul e também o Turma da Mônica, que na verdade são materiais adaptados, né, de quadrinhos e também da televisão. O que você acredita, o que você reflete sobre essa falta, né, de produto, né, voltado para esse público?
Eu acho que, primeiro, a gente tem a parte da política pública, né, de não ter muitos editais voltados ao público infanto-juvenil. Tanto que desse do Mink, Alex, eu acho que aprovava 4 ou 5 longas, talvez, e foi o último. E a gente concorreu em 2016. Uhum. Olha só, 5 anos, né, e não teve mais nenhum edital para longa infanto-juvenil. Né? Então isso é um pouco triste. Eu lembro também, na minha infância, nos 80, tinha muito conteúdo brasileiro e de ótima qualidade, inclusive internacional, na TV aberta brasileira. Lembra? Programação da TV Cultura, você deve ter pegado dos anos 90, Rá-Tim-Bum. Eu lembro que eu via, acho que o Mundo da Lua, na minha infância. Tinha muita coisa muito boa, que também foi até premiada fora e tal, e que era feita aqui no Brasil, e que daí parou, né? Essa produção parou. Eu acho que a gente meio que, talvez, tenha se concentrado muito nessa produção, né, de filmes que é o público de forma geral, tal, e talvez tenha esquecido também até da importância social que se tem ao mostrar, né, histórias brasileiras, em paisagens brasileiras, signos nossos, né, para esse público ao infanto-juvenil, né, que está se formando e que está tendo o imaginário ainda construído, né. Eu acho que a gente tem que investir mais nesse imaginário, né, nessa relação com as crianças, e aproveitar isso que eu comentei com você. São espectadores que, de certa forma, estão muito livres para receber formas narrativas variadas, assim, diferentes, né? Então, eu acho que ter essa relação com o público, que não é uma relação só de dominação. Por exemplo, às vezes eu participo de laboratório, de roteiro, e pensando em filme já tipo voltado ao público adulto, né? Em que os consultores de roteiro falam assim: você tem tais técnicas de prender a atenção do espectador. Eu acho tão estranho usar esse termo prender a atenção. Nossa, então a gente quer ter uma relação de domínio do público, assim, de prender. O cinema para ser algo livre, né? Até o Kiarostami falava isso, né? O cinema moderno é o cinema que libera o espectador, né? Ele pode ter relação com o filme como ele quiser. E eu acho que é legal a gente voltar a pensar em produzir para crianças, porque é isso, são os espectadores que ainda estão com os olhos livres, para fazer uma citação do Karl Rauschenbach, né? Ainda que podem ter essa relação mais pura, mais assim, quase física, né? Em 2016, só para finalizar algum exemplo, eu fui curador de uma mostra do Buster Keaton, que a gente fez em Curitiba, na Caixa Cultural. E daí a gente fez sessões para crianças, dos curtas do Buster Keaton. E elas amavam, assim, e são filmes mudos dos anos 20, né? E era uma coisa física e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais nisso, porque é uma relação muito genuína, muito rica que a gente pode ter. E eu também acho assim, não é nenhum demérito fazer filme voltado ao público infantil, não é um gênero menor, né? É um gênero tão importante quanto os outros gêneros, né? E é um gênero que forma as pessoas, né? Você mesmo confessou aí, com 6, 7 anos estava vendo filme de terror. E hoje você é crítico, cinéfilo e tal. Todo cineasta começa a ver filme também muito novo e desperta algo nele, né? Eu lembro quando eu vi De Volta ao Futuro 1, acho que 87, 88, e eu achava que se eu pegasse umas coisas em casa, misturasse, eu conseguia construir no carro do meu pai, da minha mãe, aquela coisa da máquina, do DeLorean, né? Para viajar no tempo. Então, assim, a criança tem essas relações com um filme que a gente nem imagina, né? Que ela acaba vendo e vai fazendo na cabeça dela, tal. Então é isso, eu tenho vontade de fazer mais narrativas para o grupo infantil e também narrativas que sejam originais, né, também, que a gente não faça só baseado em quadrinhos, tal, não querendo criticar essas que você citou, tal, mas elas são muito boas também, mas é legal também incentivar mais narrativas, né, até porque o próprio Zé do Caixão acho que é um exemplo, né, a gente pode ter um cinema de gênero talvez feito no Brasil que tem elementos nossos. O Rodrigo Aragão também está sendo, acho que, um ótimo exemplo nisso, né. Então acho que é uma coisa que poderia ser mais estimulada mesmo. Rodrigo, foi um prazer a conversa. Obrigado por ter retomado depois do problema e bom sucesso com a trajetória aí do Passagem Secreta e de outros projetos que estejam por vir. Valeu mesmo. Valeu mesmo por ter visto o filme e de ter me chamado para conversa também. Eu que agradeço. Bom fim de semana para você. Você também, Alex. Valeu, abração. Tchau.